Oi, sou Charles da NCAP. A história começa com um menino chamado Jiro voltando para casa depois de outra briga. Seu cachorro Nak pergunta o que há de errado, e Jiro explica que as outras crianças estavam zombando dele novamente. Eles o chamavam de encantador de animais esquisitos, e diziam que ele era diferente. Nak diz a ele que ser diferente é na verdade uma coisa linda, porque significa que ele tem talentos que são únicos apenas para ele. Jairo realmente não entende, mas Nak promete que um dia entenderá. Anos depois, vemos que Jairo agora é um adolescente. Alguns bandidos o confrontam e perguntam se ele sabe com quem está mexendo. Eles dizem que seu senpai é o chefe da Liga Demoníaca, e eles controlam cada centímetro deste lugar. Jiro não está nem um pouco impressionado, e se pergunta por que deveria se importar. Ele os critica por serem posers inúteis que apenas se escondem atrás de um idiota ainda maior. Um cara tenta atacá-lo por falar besteira, mas fica surpreso quando acaba socando a jaqueta de Jiro. Jiro contra-ataca com um chute que joga o cara no rio. Jiro explica que ele usou uma técnica shinobi chamada Utusemi. Ele apenas fez o cara parecer um idiota, então disse aos bandidos para recuarem. Os bandidos não conseguem acreditar e se perguntam se ele é algum tipo de ninja. Jiro se oferece para dar uma prova aos outros dois caras, e ele está ansioso pela surra. Ele os chama de patéticos e ataca. Os caras se preparam furiosamente para lutar, mas Jiro os manda para o rio também. Eventualmente, todos eles correm para salvar suas vidas, e Jiro os chama de perda de tempo. Só então, um pássaro e um gato agradecem a Jairo por ajudá-los. Esses bandidos os têm aterrorizado, mas eles deveriam estar bem agora. Eles estão um pouco preocupados porque os bandidos vão ficar muito bravos com Jairo agora. Jairo diz que está acostumado e o pássaro ressalta que ele só tem um olhar que irrita as pessoas. Nosso herói fica irritado com o insulto e diz que os verá mais tarde. Jairo volta para casa e seu avô o repreende por se envolver em outra briga. Seu avô é um shinobi, e ele lembra a Jairo que ele não lhe ensinou a arte do shinobi apenas para que ele pudesse agir como um punk. Jairo diz com raiva que os shinobis são inúteis e que seu avô é apenas um dinossauro. Isso irrita o vovô, então ele lança projéteis em nosso herói. Ele então pega a herança da família Azuma, que é uma shinobi katana. Foi dado aos seus ancestrais pelo próprio Shogun durante o período Edo. Vovô explica que é uma lâmina muito antiga e honrada. Ele diz a Jairo para respeitar suas raízes e agir como um verdadeiro Azuma. Jairo não fica impressionado e diz que a lâmina provavelmente é uma farsa inofensiva. Seu avô se oferece para provar que ele está errado, testando a lâmina na carne de Jairo. Então Jairo corre para salvar sua vida. Enquanto Jairo limpa o local, o vovô diz que precisa sair para uma reunião municipal. Ele diz a Jairo para não se esquecer de trancar a casa, e Jairo fica irritado por ser tratado como uma criança. Jesse e o pássaro de antes chamam Jairo para dizer que um gato está com problemas na floresta. Jiro o segue e fica horrorizado ao encontrar o gato todo espancado. Ele se pergunta se o pássaro sabe disso, mas o pássaro nunca viu esse gato antes. O pássaro diz que o gato ainda pode estar vivo, mas não responde a ele. Jiro percebe que o garotinho está muito machucado. Então, ele decide que precisa fazer alguma coisa. Enquanto isso, a mente do gato parece estar em outra dimensão. Na escuridão, um grupo de vozes chama um ser chamado Rago. Eles o chamam de Estrela Negra da Desgraça, o Devorador do Sol, e imploram que ele desperte e lhes empreste seu poder. Rago manda eles calarem a boca porque ele não recebe ordens de ninguém. As vozes decidem que se ele não as ajudar, então é aqui que ele morrerá. O gato então acorda no quarto de Jairo. Jairo se apresenta e pergunta o nome do gato, mas o gato não responde. O gato determina que Jairo deve ser um idiota porque um humano nem seria capaz de entendê-lo. Ele fica surpreso quando Jairo fica chateado por ser chamado de idiota e ameaça espancá-lo. O gato se esconde debaixo da cama de Jairo e Jairo diz para ele não ser um gato tão assustado. Jairo sabe que esta é a primeira conversa do gato com um humano, então ele tem certeza de que é muita coisa para entender. Ele promete que não vai machucar o gato e manda ele sair. O gato olha para Jairo e percebe que não está captando nenhuma energia espectral. Isso confirma que Jairo é realmente apenas um humano. Jiro determina que terá que usar sua arma secreta.
mas o gato pensa em como ele nem seria arrancado de debaixo da cama com o pé de cabra. Jiro simplesmente usa comida para atrair o gato e diz que foi muito fácil. O gato diz que o caminho para o coração de um homem é a comida, mas Jiro apenas ri. Ele acha muito engraçado que um gato pense que é um homem. O gato fica furioso ao dizer que não é um gato. Ele finalmente se apresenta como Hago e revela que é um ser imortal chamado Mnemônica. Jiro nunca ouviu falar de um. Então Hago explica que as pessoas têm muitos nomes para eles, mas tudo que ele precisa saber é que eles existem. Na maioria das vezes, eles assumem a forma humana ou animal, de modo que o mundo nunca os nota, enquanto alguns vivem sozinhos nas montanhas ou nas profundezas da floresta. Jiro então se pergunta como uma Manunusha como ele acabou tão mal. Hago inicialmente suspeitou de Jiro, mas agora percebe que realmente não tem ideia de nada disso. Hago explica que foi atacado por outro Mononoke. Hago estava dormindo profundamente há muito tempo quando de repente foi acordado e cercado. O outro Mononoke exigiu sua ajuda, mas Hago disse para ele se perder. Então eles se uniram contra ele. Jiro se pergunta por que ele recusou quando eles são Mononoke como ele. Hago explica que odeia caras assim porque são parasitas que agem como figurões e escondem suas fraquezas atrás da força dos outros. Jiro é pego de surpresa porque é assim que ele se sente. Hago se pergunta, qual é o sentido de contar essa história? Porque um humano como Jiro não acreditaria em uma palavra do que ele está dizendo. Jiro admite que nada disso faz muito sentido para ele, mas isso não significa que ele não acredite nele. Jiro ressalta que ele pode falar com animais, então não há razão para ele enlouquecer por causa de um Mononoke. Em outro lugar, uma mulher chamada Kishi se reporta ao seu quartel-general. Ela contata seu chefe chamado Shiba e revela que encontrou sangue na floresta. Ela tem certeza de que é de Hago e está captando um tipo de energia espectral que para exatamente neste ponto. Shiba pensa que ele ainda pode estar por perto, mas Shiba diz a ela para recuar para que eles possam se reagrupar com a equipe de busca. Kishi faz o que ela manda, embora sinta que poderia ter lidado com isso sozinha. Ela desaparece e vemos que alguém a estava observando. De volta com Jiro, ele fica surpreso ao ver que Hago já está completamente curado. Isso deixa claro que ele realmente não é um gato comum. Hago percebe que Jiro não acreditou totalmente nele antes, e Jiro admite que acreditou apenas em metade do que Hago disse. Só então, Jiro se lembrou dos tempos que passou com seu velho cachorro, Naki. Hago se pergunta quem é Naki, então Jiro explica que ela era o cachorro maior, mais fofo e mais carinhoso que um cara poderia desejar. Jiro se lembra de como ele costumava sofrer bullying o tempo todo e voltava para casa coberto de lama e arranhões. Sempre que isso acontecia, Naki pedia para ele dar banho nela. Ela diria a ele que se ele esfregasse seu pelo, ela se certificaria de que toda a nojeira do dia dele também fosse pelo ralo. Ela sempre disse a Jiro que ele tinha o dom de ajudar e queria que ele compartilhasse esse dom com outras pessoas. Ela sempre chamou isso de seu presente único. Hago parece perceber algo e está prestes a dizer o que é, mas Jiro o interrompe para enxaguar o pelo. Mais tarde naquela noite, Hago pede desculpas a Jiro enquanto ele dorme. Ele diz que lhe deve uma, mas é hora de ele ir embora. Hago sai, mas percebe que, embora suas feridas tenham cicatrizado, sua força não é mais o que costumava ser. Isso pode ser um grande problema, então ele tem que fugir deste lugar. Ele fica surpreso quando Jiro aparece atrás dele. Hago pensou que ele estava dormindo profundamente, mas Jiro revela que era apenas sua técnica Kororami. Hago não consegue acreditar que usou um truque tão barato, mas Jiro ressalta que isso não importa. Tudo o que ele quer saber é para onde Hago pensa que ele está indo na sua condição atual. Hago diz que o lugar para onde vai não é da sua conta, mas Jiro lembra que foi ele quem salvou sua vida. Hago responde que nunca pediu ajuda. Jiro só ajudou porque quis. Então Hago diz a ele para interromper o ato de salvador. Ele revela que teria ficado bem morrendo lá atrás. Isso perturba Jiro, e ele exige saber o que isso significa. Ele não quer ouvi-lo falar assim nunca mais, mas Hago o avisa para calar a boca. As coisas ficam muito intensas, então Hago diz que se continuar falando, vai transformar a traqueia de Jiro em um poste para arranhar. Ele lembra a Jiro que ele é um Mononoke, um espectro humano que come,
e que eles vêm de mundos completamente diferentes. Ele diz a Gyro para lhe fazer um favor e deixá-lo em paz. Animado, então um homem misterioso aparece e diz que os dois parecem estar se divertindo. Ele se pergunta se pode entrar e Hago percebe que um certo grupo já está atrás dele. Gyro não se intimida nem um pouco e chama o intruso de idiota por aparecer na casa das pessoas sem ser convidado. Ele avisa o cara que ele está muito chateado agora e manda ele ir embora. O cara apenas o chama de humano e diz para ele relaxar. Ele diz que vai devorá-lo em pouco tempo e transforma parte de seu braço. Ele vai atacar Gyro, mas Hago age imediatamente. Ele salva nosso herói fugindo e distraindo o cara. Gyro fica sozinho e não consegue parar de pensar no que Hago disse. Ele disse que eles vêm de mundos diferentes e disse a Gyro para deixá-lo em paz. Gyro tenta recuperar o fôlego depois de quase ter sua vida acabada e percebe o que deve fazer. Enquanto isso, o cara brinca de gato e rato com Hago e o provoca por ser tão fraco. Hago pensa em como não precisa fugir completamente. Ele só precisa de um pouco de distância entre eles. Infelizmente, o cara é rápido demais e pega Hago facilmente. Ele diz que ouviu dizer que Hago estava mal, mas nunca esperava que fosse tão patético. Ele não consegue acreditar que a estrela que tinha à sua frente é a lendária Mononoke, Hago, a estrela negra da desgraça. Hago fica furioso, mas o cara avisa que não tem mais conversa. Ele tem um trabalho a fazer, então Hago irá com ele. Ele explica que eles trabalharam muito para quebrar o selo que aprisionava Hago, e ele preferia não ter que matar um companheiro. Hago se recusa a se associar a eles porque tudo o que importa é obter seu poder. Ele diz ao cara que se ele quer tanto seu poder, então ele deveria vir buscá-lo, mas apenas se estiver preparado para encontrar sua morte. O cara diz que o único que encontra a morte é Hago, e eles atacam um ao outro. Jazz então Gyro aparece do nada e corta o braço do cara com sua espada de família. Hago não consegue acreditar e chama Gyro de idiota. Gyro responde que Hago é o idiota porque se ele morrer, Gyro o salvou de graça. Hago é pego de surpresa, mas aponta que Gyro está acima de sua cabeça. Isto não é uma pequena briga de rua e é realmente perigoso. Gyro o interrompe para dizer que salvar alguém nunca é estúpido. Ele declara que quando ajuda alguém, ele ajuda até o fim. Ele ressalta que mesmo que fugisse, esse cara iria atrás dele assim que terminasse com Hago. Hago admite que Gyro é mais inteligente do que parece, mas o cara passa por uma transformação completa. O cara fica surpreso porque a forma que ele assumiu não parece afetar Gyro nem um pouco. Ele também percebe que pela postura de Gyro, ele deve ser um shinobi. Ele declara que vai gostar de acabar com sua vida e ataca nosso herói. Hago está preocupado com ele, mas a fera percebe que ele só atacou as roupas de Gyro. Gyro usou a mesma técnica de antes para evitar o ataque, mas a fera não terminou. Ele atinge nosso herói e acerta a unha no peito de Gyro. A besta diz a ele para desistir porque resistir só vai piorar as coisas. Ele fica impressionado quando Gyro quase consegue cortar seu braço, e ele diz que é um excelente contra-ataque de um verdadeiro shinobi. Ele aplaude Gyro, mas ressalta que sua vida está chegando ao fim. À medida que a escuridão começa a se aproximar, Hago se aproxima de Gyro. A fera diz que Hago pode ficar com Gyro porque já faz um tempo que ele não fez sua última refeição. Ele continua a fazer pouco caso da situação, mas Hago fica furioso. Ele manda a fera calar a boca e diz que está morto. Hago então volta sua atenção para Gyro e o chama de pirralho egoísta. Ele ressalta que nunca passou pela cabeça de Gyro que ele saiu para seu benefício. Então Gyro o ignorou quando o avisou para ficar fora das coisas. Hago diz que se Gyro morrer, tudo isso terá sido em vão. Ele admite que poderia simplesmente comer Gyro e voltar ao que era antes. No entanto, ele se recusa a receber ordens de um demônio chato e idiota. É por isso que Hago decide que Gyro vai comê-lo. Ele começa a se desintegrar e diz que tem uma última coisa a dizer. Ele declara que deve uma ao Gyro. Então agora ele vai retribuir o favor. A fera tenta detê-lo, mas é tarde demais. Hago declara que pega essa vida e dá para Gyro. Um poder enorme flui ao redor deles, e Hago diz a Gyro para abrir os olhos. Perto dali, Kishi vê o que está acontecendo e Shiba diz que as coisas ficaram um pouco complicadas. Enquanto isso, a fera fica furiosa e se pergunta se Hago sabe o que fez.
Ele está enojado porque Hago entregou seu poder a um shinobi humano e abandonou seu companheiro Mononoke. Só então Jaira recupera a consciência e se pergunta o que está acontecendo. O poder está fluindo através dele e o buraco gigante em seu peito foi curado. Ele ouve a voz de Hago, que lhe diz para levantar o queixo do chão. Jiro fica surpreso porque Hago agora está falando com ele de dentro dele. Hago diz que explicará mais tarde, mas por enquanto avisa Jiro para tomar cuidado. A fera vem atrás dele, e Jairo tem que se esquivar de todos os seus ataques. O gigante declara que os dois estão vivendo com o tempo emprestado, e diz que os tolos fundidos são todos dele. Jiro continua a se esquivar, e se pergunta o que a fera quis dizer quando disse que eles recusaram. Hago diz a ele para se concentrar porque eles precisam matar a fera primeiro. Jiro não sabe como deve fazer isso, mas Hago promete ajudá-lo. A fera vai atacar novamente, mas desta vez, Jiro não se esquiva. Em vez disso, Hago diz a ele que tudo o que ele precisa fazer é cerrar o punho e enviar esta fera para o submundo. Jiro fecha o punho como ele disse, mas não é um punho normal. Todo o poder ao redor de Jiro se reúne e o ataque que ele desencadeia destrói totalmente o monstro. Jiro percebe que quando Hago disse que iria ajudá-lo, ele quis dizer isso literalmente. Conforme a fera desaparece, Jiro exige saber o que está acontecendo. Ele tenta falar diretamente com Hago, mas não obtém resposta. Jess então Kishi aparece e diz a Jiro para não se mover. Hago se pergunta quem é essa mulher e quando ela chegou aqui. Shiba chega em seguida e diz que nunca esperava que isso acontecesse. Jiro se assusta ao temer que essas pessoas estejam com a fera. Shiba diz para ele não ser rude, e ele explica que eles não são Mononoke. Os soldados ao seu redor se revelam e Shiba explica que eles são do Bureau of Espionage. Jiro nunca ouviu falar deles, então Shiba diz que irá lhe contar os detalhes mais tarde. Infelizmente, neste momento, estão a levar Jiro sob custódia. Jiro não consegue acreditar e protesta que eles não podem simplesmente aparecer do nada. Kishi simplesmente o nocauteia e diz que o avisou para ficar quieto. Shiba diz para ela ir com calma, mas ela diz que teve que nocauteá-lo. É apenas temporário, e eles não querem que Jiro fique confuso e agressivo. Ela se pergunta o que eles farão com Jairo. Então Shiba explica. Por enquanto, eles precisam levar Jairo ao hospital afiliado para tratamento e testes. Eles não podem permitir que ele morra, porque ele é muito importante, tanto para eles quanto para os Mononoke. Os soldados hesitam em pegar Jairo porque sabem que ele está possuído. Eles têm medo de se machucar, então Kishi simplesmente o arrasta sozinha. Enquanto isso, Jiro se encontra em um lugar estranho e se pergunta onde está. Ele se lembra de conhecer um gato estranho e depois lutar contra um ogro assustador. Jaz então Hago aparece, e Jiro se pergunta se o gato flutuante agora é um espírito. Hago diz a ele que ele é quem fala porque Jaro é quem tem um buraco gigante no peito. Jaro olha para baixo e fica horrorizado ao ver que Hago está certo. De repente, Jaro acorda e conclui que tudo foi um sonho. Porém, ele percebe que não é o caso quando vê uma cicatriz no peito. Kishi chega para avisar que ele dormiu um dia e meio. Jiro se pergunta onde ele está, mas Kishi apenas liga para o chefe. Jiro diz que ela é rude por ignorá-lo, e Hago se materializa para concordar com ele. Tanto Jiro quanto Kishi ficam surpresos ao ver que Hago apareceu. Sheba chega do lado de fora da porta e pode ouvir Kishi discutindo com Jiro. Sheba os acalma e diz que está feliz porque Jiro está bem. Ele se pergunta como Hago está se sentindo, mas o gato garante que ele saiba que eles não se dão bem. Ele diz a Shiba para voltar e perguntar novamente depois que ele aprender algumas boas maneiras. Shiba pensa em como o gato está definitivamente sendo cauteloso e não parece ter intenção de fazer mal. Shiba pede desculpas e se apresenta formalmente e a Kishi. Eles são do Bureau de Espionagem e Jaira lembra que prometeram informá-lo mais tarde. Shiba começa sua explicação mencionando Doni Waban. Eles eram um grupo de agentes disfarçados que trabalhavam para uma organização criminosa. No entanto, a sua lealdade acabou por mudar para o novo governo. Eles se tornaram o grupo de elite de agentes governamentais disfarçados, conhecido como Bureau of Espionage. Eles estão envolvidos em inteligência secreta e contra-espionagem em todo o mundo. Além disso,
Eles encontram e destroem Mononoke. Ele admite, porém, que Mononoke raramente causa incidentes graves. É por isso que recentemente seus agentes têm protegido principalmente VIPs e investigado organizações perigosas. O departamento de Shiba é especializado em Mononoke, então foi muito fácil para eles. No entanto, esse não tem sido o caso recentemente, pois coisas estranhas têm acontecido. Outro dia, uma de suas instalações foi atacada por um bando de Mononoke. O que eles selaram lá foi o mesmo Hago que agora mora dentro de Jiro. Jiro percebe que ser mantido em cativeiro é o que Hago quis dizer quando falou sobre seu longo sono. É a vez de Shiba fazer perguntas, então ele se pergunta como Jiro acabou se metendo nessa confusão. Jiro explica tudo para eles caso ela o chame de idiota. Primeiro, ele enfiou o nariz onde não deveria, e depois decidiu arriscar a vida para salvar um Mononoke. Gyro discute com ela, mas Shiba só se pergunta o que ele escreverá em seu relatório. No final, ele diz que tudo o que importa é que Gyro se fundiu com Hago. A menos que façam alguma coisa, os dois permanecerão fundidos para sempre. Infelizmente, ele também explica que eles não têm ideia de como desfazer isso. Shiba diz a eles para não se preocuparem porque eles sabem como procurar a resposta. Como eles não sabem o que os outros Mononoke estão planejando, estão levando Giroen para sua proteção. Jiro diz que eles não podem fazer isso, mas Shiba diz que ele não tem escolha. A polícia já apresentou a denúncia de desaparecimento e Shiba tomou todas as providências. Ele explica que eles não são heróis e não têm obrigação de preservar seus direitos pessoais. Amanhã de manhã, Jiro será transportado para uma instalação diferente. Shiba vai sair e diz que há guardas do lado de fora da porta para sua proteção. Jiro tenta impedi-los, mas Kishi lança-lhe um olhar cruel. Ele se pergunta qual é o problema dela, mas ela simplesmente vai embora. Mais tarde, Jiro pensa em como os guardas são apenas guardas da prisão. Ele é tecnicamente uma pessoa desaparecida agora, e pensa em seu avô. Hago lembra a Jiro que tentou avisá-lo para não se envolver. Jiro não quer levar sermão, mas Hago diz que não é isso que ele está fazendo. Ele só está dizendo que não adianta chorar pelo leite derramado. Hago ressalta que Shiba disse que tudo isso é para a proteção de Jiro. No entanto, Shiba e sua tripulação também são as mesmas pessoas que selaram Hago. Não há como dizer quais são seus verdadeiros motivos, mas definitivamente não são amigos de Jiro. Isso é especialmente verdade agora que Jiro se fundiu com Mononoke como Hago. Além disso, há os Mononoke que vieram atrás dele. Eles acordaram Hago sabendo muito bem que teriam que lidar com a agência. Não há como eles desistirem agora para que possam aparecer a qualquer momento. Hago diz a Gyro que não importa como você olhe, ele está sozinho. Todo mundo está bravo com Gyro ou tentando usá-lo. Só então Hago fica chocado quando Gyro perde o controle. Gyro diz que parou de ouvir as pessoas e só vai fazer o que quiser. Ele declara que eles estão fugindo daqui e Hago presume que eles terão que fugir. Jiro diz que não vai fugir porque planeja lutar para sair daqui. Ele olha para todos os pássaros lá fora e dá um aviso a Hago. Ele diz que não é do tipo que salva o dia, mas Hago já sabe disso. Lá fora, os guardas ouvem um grito alto. Então vão verificar Jiro. Jiro fez alguns amigos corvos e os usa como distração. Seu plano funciona perfeitamente e ele foge do hospital. Perto dali, Gyro pensa que seus corvos são amigos, e eles dizem que é a maior diversão que já tiveram em anos. Gyro dá a eles os lanches que prometeu e eles voam para longe felizes. Hago se pergunta, qual é seu plano agora, já que os outros estarão procurando por ele. Gyro não está realmente preocupado com isso, porque há algo que ele deve fazer primeiro. Ele vai para casa, porque não quer que seu avô ouça sobre a denúncia de desaparecimento. Ele também não quer que o avô se preocupe. Então Hago diz que ele é um bom garoto. Mesmo assim, Hago se pergunta o que dirá ao avô. Ele poderia tentar contar a verdade, mas provavelmente não acreditaria. Gyro diz para ele não subestimar o avô, porque tem certeza que acreditará nele. Ele precisará manter a calma, então diz a Hago para desaparecer e não sair até que ele mande. Jiro se prepara, mas fica chocado quando seu avô chega atrás dele. Ele está obviamente chateado com a ausência de Jiro por tanto tempo. Então Jiro diz que tem algo complicado para explicar. Surpreendentemente, seu avô lhe diz para segui-lo sem dizer uma única palavra.
Ele leva Jiro para um campo, e Jiro se pergunta o que eles estão fazendo aqui. Vovô diz que deveria ser óbvio que eles estão aqui porque ninguém poderá interferir. Surpreendentemente, o vovô dá um soco na cara dele e ele se pergunta se Jiro tem alguma ideia do que ele fez. Jiro pede desculpas por ter ido embora, mas seu avô diz que não é disso que se trata. Ele diz que Shiba lhe contou tudo sobre como ele está possuído por um Mononoke, e Jiro fica atordoado. Jiro só se pergunta como ele sabe, e seu avô o chama de idiota. Ele revela que sabe porque é ex-membro do Bureau of Espionage. Jiro está completamente sem palavras, mas Hago suspeita disso. Ele se revela e diz que tudo faz sentido. Ele achou estranho que um velho estivesse tão pronto para matar. Vovô está furioso com Hago porque ele possuía carne e sangue. Ele agora sabe o que deve fazer e declara que não há saída. Ele jura assumir total responsabilidade pelo grave erro de seu neto. Jiro fica chocado ao ver seu avô liberar seu poder. O vovô declara que não permitirá que o Bureau ou o Mononoke explorem sua família. É por isso que ele deve destruir Jiro e Hago. Então, quando ele terminar isso, ele acabará com sua própria vida. Jiro se pergunta se ele perdeu a cabeça, mas não há tempo para conversar. Vovô começa seu ataque, e Jaro faz o possível para ficar longe. Hago fica imediatamente impressionado com o velho, e diz que é implacável. Jaro não esperava menos do avô, mas admite que nunca o viu tão irritado. Vovô desaparece bem diante de seus olhos, e ataca nosso herói com uma saraivada de socos. Jiro sofre danos enormes, e tosse uma tonelada de sangue. O vovô explica que a família Azuma aperfeiçoou seus costumes guerreiros ao longo de várias gerações. É uma arte mortal para o homem e para Mononoke. Ele ressalta que só teve a chance de ensinar o básico a Jaro, e, como forma de defesa pessoal, foi suficiente. No entanto, agora ele tem que ser o único a destruir tudo. Hago percebe que as coisas estão ficando mortais, então ele se pergunta se terá que fazer alguma coisa. O vovô se prepara para seu ataque final, e encontra consolo em saber que Jiro não terá que sofrer mais. Sua morte será rápida, então o vovô avança. Seu soco letal está prestes a atingir, mas Hago consegue bloqueá-lo. Hago pergunta a Jiro por que ele não se mexe, e se ele quer morrer. Ele aponta que o avô está tentando seriamente acabar com a vida dele, e quase conseguiu. Hago diz que vai ajudá-lo, mas Jiro o silencia. Jiro manda Hago sair do caminho, e o lembra que disse para não sair até que ele mandasse. Hago entende, então diz a Jiro para fazer o que quiser. O vovô pensa que Jiro é um idiota, e vemos um vislumbre do passado. Um dia, Naki disse urgentemente ao vovô que Jiro estava em apuros. Jiro estava ocupado resgatando um gato preso numa árvore, mas então ele caiu. O vovô apareceu a tempo de pegá-lo e chamou o neto de idiota. Ele repreendeu Jiro, e Jiro disse que tinha que salvar o gato. O vovô concordou que ajudar é honroso, mas é preciso ter força para isso. Sem a devida fortaleza, Jiro estava sendo imprudente. Ele disse a Jiro que tinha um longo caminho e que era apenas meio homem agora. Sendo assim, Jiro precisava pedir ajuda. Jiro perguntou o que fazer se não houvesse ninguém, então o avô disse para ele desistir. A mensagem final do vovô era para Jiro ficar mais forte de corpo e mente. Se ele pudesse fazer isso, não haverá árvore que não possa escalar. Até lá, ele não deve exagerar. De volta ao presente, o vovô avisa nosso herói que isso não é um treino. É uma luta de vida ou morte para atingir seus fins. Este é o mundo em que Jiro agora entrou. Ele avisa que Jiro acabará massacrando seus semelhantes, os Mononoke e até seu antigo eu. Seu corpo e alma serão manchados com o sangue dos que matou. O vovô sabe bem, pois foi o mundo em que viveu. Ele explica que lutou para proteger Jiro, para que nunca pisasse naquele mundo terrível. Nesse momento, Jiro se desculpa pela imprudência, mas diz não se arrepender. Ele se meteu onde não devia, então tem que limpar a própria bagunça. O vovô o chama de tolo e ignorante, e avança de novo. Hago está preocupado com nosso herói, mas Jiro está calmo. Ele se desculpa com o gato e pede para aguentar mais um pouco. O vovô libera seu soco feroz, e Jiro surpreendentemente o para com a cabeça. O vovô o domina e o manda voando, mas Jiro não se deixa cair. Seu rosto está coberto de sangue, e Goro só se pergunta o que ele pensava. O vovô se pergunta o mesmo, e diz que ainda vê meio homem diante dele. Jiro solta uma risada, pois isso ainda não é suficiente para o avô.
Ele diz que, para o bem ou mal, não está mais sozinho. Ele concorda que ainda é meio homem e precisa de ajuda das pessoas ao redor. É por isso que vai pedir ajuda a Hago. Hago o olha sem entender e os dois começam a discutir. Nesse momento, o vovô percebe algo sobre seu neto. Para Jiro, o rótulo de humano, animal ou mononoke é inconsequente. Esses rótulos não importam, ele os trata todos da mesma forma. O vovô solta um suspiro, pois Jiro ainda é o mesmo garoto teimoso. Não importa quantas vezes ele o avise, e não importa o quanto ele se machuque, o vovô determina que Jiro nunca mudará. Ele declara que Jiro vence e se rende. Ele determina que a pessoa que realmente não tem determinação é ele mesmo. Ele diz a Jiro para fazer o que quiser, mas o lembra que ainda é um idiota. Naquela noite, Jiro tenta se recuperar tomando banho. Ele pede desculpas a Hago por arrastá-lo e por ser egoísta. Hago diz que está tudo bem, mas lembra a Jiro que todo mundo tem seus limites. Ele avisa nosso herói para não sair correndo, batendo as portas da morte sem sua ajuda. O que ele quer dizer é que não quer que Jiro perca a vida novamente, porque então ele o teria salvado da primeira vez por nada. Ele decide que, se a situação for difícil, ele emprestará seus poderes a Jiro. Jiro não sabe o que vem a seguir, mas diz que pelo menos eles estão juntos nisso. Ele quer que eles tentem se dar bem, e chama Hago de parceiro. Lá fora, Shiba diz ao vovô que eles vão mandar alguém buscar Jiro. No entanto, ele admite que ficou aliviado quando soube que Jiro escapou e voltou para casa. Vovô se pergunta o que isso significa, e Shiba diz que deveria ser óbvio. Ele explica que Jiro será um deles, e é exatamente o tipo de pessoa que eles precisam. Na manhã seguinte, Jiro se prepara para ser pego pelo Bureau of Espionage. Ele não tem certeza do que levar na mala, e decide que ficará bem desde que tenha roupa íntima. Hago se pergunta se ele tem certeza disso, porque o futuro é muito desconhecido. Ele ressalta que eles não sabem o que a agência planejou para eles, e esta pode ser a última vez que Jiro verá sua casa. Jiro fica lisonjeado com o gato tão preocupado com ele, mas Garo diz que não é isso que ele quer dizer. Nosso herói simplesmente diz que ficar com medo não vai ajudá-los. Eventualmente, Kishi chega para buscá-los, e Jiro fica irritado porque é ela novamente. Kishi explica que ela agora é sua guarda e acompanhante. Agora é trabalho dela garantir que ele não escape novamente. Ela diz a ele que ele estará na traseira da van e que é hora de ir. Jiro se despede do avô, e o velho apenas diz para ele não sair e perder a vida. Jiro diz a ele para não se preocupar com ele, e diz que é melhor ele se certificar de que ele não coachará enquanto estiver fora. Os dois sorriem um para o outro e Jaro sai com Kishi. Enquanto viajam, Jaro não fica feliz por estar algemado. Kishi não poderia estar mais irritado com ele, enquanto ela reclama de ser sua acompanhante. Jaro chama tudo isso de ridículo, porque eles o trancaram como se fosse um prisioneiro. Kishi diz para ele calar a boca porque ele é basicamente um prisioneiro. Ela lembra a Gairo que ele não é mais humano. Ele é meio humano, meio aberração do Mononoke. Ela diz que Mononoke são os principais alvos da agência, e Gairo não é exceção. Ela admite que não entende o que o chefe está pensando, mas é uma profissional e leva seu trabalho muito a sério. Se ela receber o dever de guarda-costas, ela cumprirá suas obrigações, independentemente do que for solicitado a proteger. Jiro ainda não consegue acreditar que ela o chamou de aberração, e diz que só estava sendo legal com ela porque ela é uma menina. Kishi quase arranca a cabeça dele com um soco, e ela explica que tem duas irritações que mais a irritam. Em primeiro lugar estão os Mononoke, e em segundo lugar estão os misóginos. Jiro é ambos, então ela diz que aos seus olhos ele nem existe. Jess então Hago aparece para dizer a ambos para ficarem quietos, porque ele estava tentando tirar uma soneca. Ele diz que está surpreso que alguma garotinha os esteja protegendo. Ele determina que a agência deve ter poucos funcionários. Kishi o chama de homem sujo e diz que ele nem deveria estar falando com ela. Hago ressalta que há outra coisa com que ela deveria se preocupar, mas ela não sabe o que isso quer dizer. Jess e os motoristas percebem que está ficando muito nublado lá fora. Eles avistam algo no meio da estrada e não conseguem acreditar no quão grande é. De repente, o motorista para de falar porque um cara teve toda a sua cabeça arrancada. A van bate
e Gyro se pergunta o que está acontecendo. Kishi sai para investigar e ordena que Gyro fique parado. Lá fora, ela percebe que aquela névoa espessa só pode significar uma coisa. Eles entraram em uma zona espectral e ela está chateada consigo mesma por não ter previsto isso. Só então um cara chama por ela, e ela imediatamente percebe que eles são Mononoke. O grandalhão está comendo um dos motoristas e o pequenino provoca Kishi. Ele diz que esperava uma carne suculenta, mas os motoristas não são nem um aperitivo decente. Ele estava muito animado com esta tarefa, mas tem sido uma decepção até agora. Ele pensou que a guarda seria pelo menos uma boa comida, mas ela acabou por ser uma mulher nanica. Kishi já ouviu o suficiente porque esse cara é apenas mais um misógino. Ela aperta um botão no relógio e ele veste seu uniforme. O cara diz que vai mostrar a ela como é um modo de batalha real e os dois Mononoke se transformam. Cash tenta atirar neles, mas suas balas não fazem nada. As duas feras a atacam ao mesmo tempo, mas ela consegue cortar o braço do grandalhão. Cash percebe que está em apuros porque está enfrentando dois Mononoke, e cada um deles tem habilidades únicas. O grandalhão é muito denso e se move devagar, mas sua pele é dura como uma rocha. Ela determina que terá que eliminar o baixinho primeiro. Infelizmente, ele aparece atrás dela e a faz voar. Jiro se pergunta o que está acontecendo. Então, Hago explica que Kishi está lutando contra o Anonoke. Ele diz que enquanto Gyro flertava com Kishi, ele sentiu que eles haviam entrado em uma zona espectral. Ele explica que a área nebulosa se torna um amente temporário. Um amente é como um mundo separado do reino físico. É uma dimensão separada de onde existem os humanos e é o reino de Mononoke. Gyro está completamente perdido, mas percebe que isso não é bom. Ele manda o gato tirar as algemas, mas Hago diz que não pode porque não são algemas comuns. Ele explica que eles foram projetados para bloquear a energia espectral e que ele não tem o poder agora para retirá-los. Gyro fica furioso e decide que vai lá fazer Kishi tirá-los. Hago avisa que é melhor Gyro não ir por aí. Ele diz que a agência e o Mononoke podem muito bem ser iguais porque ambos querem apenas usar os dois. Para todos do lado de fora daquela porta, Gyro e Hago nada mais são do que propriedades. É por isso que eles não têm motivos para se envolver com gente como eles. Ele diz que seria melhor se eles simplesmente os deixassem lutar. Dessa forma, eles poderiam acabar com a vida um do outro e ele e Gyro poderiam escapar. Hago se pergunta se Gyro está seguindo, mas acontece que Gyro não dá a mínima. Ele explica que não se trata do Bureau ou do Mononoke. Na cabeça dele, só há uma coisa que importa agora. É que há alguém em perigo lá fora porque ela está lutando por ele. Ele diz que, como homem, não pode ficar sentado aqui sem fazer nada. Só então, Kishi se esquiva de um ataque poderoso da grande fera e destrói a van. Nosso herói é nocauteado, e Goro zomba dele. Ele ressalta que Gyro estava apenas falando sobre ser um cara durão, mas agora está tremendo como uma folha. O Mononoke fica feliz em ver o cara que está sendo possuído por Hago e explica que foram instruídos a pegá-lo vivo. Ele realmente não se importa com todo esse trabalho, então dá duas opções a Gyro. Ele tem 10 segundos para se render ou se tornar parte de sua refeição. O cara inicia uma contagem regressiva e Kishi percebe que eles realmente estão atrás de Hago. Jess então, Gyro manda ela tirar as algemas para que eles possam ajudá-los. Kishi recusa porque não há como ela libertar um Mononoke nojento. Eles são forçados a se esquivar de um ataque e a fera lhes diz que seu tempo está acabando. Ele diz que sua contagem regressiva acabou, então agora todos serão comidos. Gyro diz desesperadamente a Kishi para superar suas irritações, ou os dois acabarão no estômago da fera. Ele se pergunta se ela está ouvindo, mas Kishi está pensando em outra coisa. Ela se lembra de sua infância, quando tinha apenas 5 anos. A vida de sua mãe terminou por um Mononoke enquanto ela cumpria o dever. Os servos tiveram pena de Kishi e se perguntaram o que o mestre faria com a linhagem familiar. A linhagem deles estava em perigo, porque uma garota como Kishi nunca poderia se tornar sucessora. O jovem Kishi recusou-se a aceitar isso, então falou com o pai. Ela prometeu a ele que seria ela quem sucederia seu clã. Ela estudaria e treinaria para que um dia pudesse deixar seus pais orgulhosos. Kishi jurou que se tornaria uma detetive de honra e habilidade.
De volta ao presente, Daryl traz Kishi de volta à realidade. Ele a lembra do que ela disse antes sobre como ela leva seu trabalho a sério. Ela disse que cumpre suas obrigações de qualquer maneira e faz de tudo para cumprir a missão. O monstro vai atacá-los, e Jiro lembra que ela é uma profissional. Antes que a fera possa atacá-los, as palavras de Jiro chegam a Kishi. Ela remove as algemas e liberta nosso herói. Jiro diz a Hago que está na hora, e Hago concorda que eles deveriam acabar logo com isso. Hago aumenta o soco de Jiro e eles acertam o grandalhão. O menor está completamente atordoado, mas também não tem muito tempo. Kishi aparece atrás dele e ela o corta. Ambos os Mononoke são derrotados em questão de segundos, e Jaro cai do céu. Hago o provoca por bagunçar o pouso, e Jaro ressalta que ele simplesmente não teve tempo de fazer com que parecesse bom. Kishi diz friamente a Jaro que, só para ele saber, não receberá um agradecimento dela. Jaro responde que ela também não vai receber nada dele. Kishi lutou para protegê-los, e eles lutaram para ajudá-la. Aos seus olhos, isso significa que eles estão empatados. Jesse e Jiro ficam surpresos quando ela diz que ele pode usar seu nome verdadeiro. Ela se apresenta formalmente e diz para ele não esquecer seu nome. Jiro só pode imaginar o que eles farão agora. Então Kishi simplesmente diz que eles vão caminhar. Enquanto isso, Shiba dá um relatório aos superiores. Ele conta tudo o que sabem sobre Hago e Jiro, mas também tem uma proposta. Como chefe da 2ª Divisão de Operações Especiais, ele solicita permissão para estabelecer um novo esquadrão. Ele liderará esse esquadrão e quer Jiro como um de seus detetives. Os superiores estão completamente atordoados e se perguntam se Shiba perdeu a cabeça. Eles ressaltam que apenas uma pessoa perturbada gostaria de fazer de Ralph Mononoke um agente secreto. Shiba ressalta que Hago ainda não demonstrou qualquer hostilidade para com eles. Além disso, ele parece cooperar com Jiro. Shiba também aponta que o inimigo está claramente atrás de Hago. Ele diz que em vez de condenar Hago a apodrecer no cativeiro, eles poderiam usá-lo como isca. El Serogiro pergunta a Kishi se ela e os outros agentes se transformam quando lutam. Kishi explica que eles não se transformam, apenas mudam de aparência por ilusão. Seus uniformes revelam quem eles são, então eles não podem andar por aí com essa aparência. De volta a Shiba, os superiores notam que Gyro vem de uma família ninja e se perguntam se ele será útil. Shiba ressalta que todos os seus agentes treinaram recentemente contra humanos confortáveis. É por isso que ele acredita que Gyro está em vantagem. Ele tem total confiança de que a batalha apenas aprimorará ainda mais as habilidades de Gyro. Tudo isso é ideia de Shiba. Então ele promete assumir total responsabilidade pela arma recém-forjada. Seu plano é uma pequena unidade experimental composta por 5 agentes, incluindo ele mesmo. Incluirá uma garota chamada Hana como sua assistente e mais uma novata. Será uma força de ataque secreta anti-Mononoke com o codinome Tocha Negra. A conversa de Shiba com os superiores acabou, e ele se pergunta se despertou o interesse deles. Um pouco mais tarde, Jaro reflete sobre tudo o que aconteceu. Em apenas uma semana, ele conheceu um gato estranho que na verdade era um Mononoke. Então ele conheceu um ogro gigante que quase acabou com sua vida, e o gato o salvou fundindo-se com seu corpo. Então apareceram agentes secretos do governo. Ele teve sua pior discussão com o avô, e depois foi atacado por ainda mais Mononoke. Jesse e Shiba chegam para se perguntar se ele já se acostumou com sua nova vida. Jaro diz a ele que não precisa vigiá-lo a cada segundo do dia porque não planeja fugir. Ele admite, porém, que esta não é uma vida nova. Ele acabou de passar por todos os exames médicos do mundo inteiro e não teve nem um minuto para si. Shiba explica que estava apenas garantindo que não houvesse ameaças ao Bureau e a Jiro. Jiro muda de assunto porque ainda não consegue entender alguma coisa. Ele não consegue acreditar que este lugar degradado seja realmente a sede deles. Shiba diz que, infelizmente, esta é a base da 2ª Divisão de Operações Especiais. Cada divisão tem sua própria base de operações, e, ao que tudo indica, funcionam como qualquer outro negócio. Existem edifícios de escritórios, fábricas, hospitais e até bibliotecas e santuários. Infelizmente, ele admite que as outras divisões são muito mais bonitas do que as que existem. Jiro percebe que eles já viram dias melhores, mas Shiba o corrige.
Ele ressalta que Jiro não deveria mais sair com vocês porque ele é um deles agora. Eles são todos membros do Black Torch, mas Gyro não está nem aí. Ele ressalta que está aqui apenas para se proteger. Ele nunca concordou em ser um de seus subordinados e explica que o objetivo dele e de Hago é que cada um deles viva livre. Eles lutarão contra quem for necessário para conseguir isso. Jess e Hannah chegam e ela cumprimenta o chefe. Ela nota Jiro porque lhe falaram muito sobre ele. Jiro se pergunta quem é essa garota. Então ela explica que é uma de suas poucas subordinadas. Hannah é a chefe assistente e está ocupada com outra missão. Só então, um cara sai do carro e lamenta como eles já chegaram. Ele diz que esperava passar um pouco mais de tempo de qualidade com Hannah. Ele se oferece para ajudar com a bagagem dela, já que ela teve a gentileza de levá-lo até aqui. Jiro não consegue acreditar o quão educado esse cara é, pois diz que não suportaria ver uma jovem sobrecarregada com tarefas britânicas. Gyro se pergunta quem é esse cara, e Sheba o surpreende dizendo que ele é o novo amigo de Jiro. Sheba explica a todos que outro novato se junta a eles. O nome dele é Reiji, e ele tem 17 anos, assim como o resto deles. Como Rishi, ele vem de uma notável família de espiões chamada Clã Kirihara. Sheba garantiu que todos vão gostar de se conhecer, mas Jaro chama Reiji de pirralho. Quanto a Kishi, ela diz a Sheba que seguirá as ordens, mas não conseguirá lidar com mais encrenqueiros. Reiji então se apresenta educadamente a ela e diz que a reputação dela a precede. Ele ouviu falar de uma mulher jovem e ambiciosa, corajosa o suficiente para quebrar a tradição, que está se esforçando para se tornar a nova chefe de sua família. Ele diz que nunca imaginou que essa mulher seria tão deslumbrante. Kishi fica realmente lisonjeado, mas Jiro percebe que esse cara está simplesmente tentando convencê-la. Reiji então muda completamente de tom ao se virar para Jiro. Ele revela que leu sobre ele e agora vê que Jiro é ainda pior pessoalmente. Ele ainda não acredita que um idiota como Gyro tenha conseguido entrar em sua unidade. Ele sugere que Gyro simplesmente saia e volte para sua cela no hospital, onde poderá estar seguro. Gyro não hesita em enfrentar esse cara, e diz a ele para dizer o que realmente está pensando. Reiji concorda e diz que a honestidade é sempre o melhor remédio. Jiro se pergunta se ele está dizendo que quer lutar e chama Rei de Quatro Olhos. Reiji se pergunta o que Jar faria se estivesse procurando por uma briga, e ele o chama de idiota meio monstro. Os dois estão prestes a entrar em ação, então Hannah entra em pânico. Ela diz ao chefe que isso é ruim e que eles precisam impedi-los. Infelizmente para ela, Sheba diz que este é o momento perfeito. Surpreendentemente, em vez de detê-los, Sheba diz aos rapazes para irem em frente e lutarem entre si. Todos ficam confusos, e Sheba diz para não conterem os socos. Todos eles saem para a luta, e Hannah os registra. Kishi não pode deixar de se perguntar se isso é algum tipo de duelo. Sheba explica que sim, mas também é para estabelecer o time com sucesso. Ele revela que quando propôs sua ideia para o novo elenco, os superiores tinham algumas exigências. Uma delas era provar se Gyro é realmente um trunfo para o Bureau. O Bureau conhece o tipo de possibilidades que o poder de Hago oferece, mas tudo será inútil se Gyro e Hago não puderem cooperar com eles. Kishi percebe que Sheba está testando suas habilidades de agente. Ela reclama porque teve que passar um mês inteiro de exames. Sheba ressalta que cada situação é diferente, e descobrir o quão forte é o Jiro é um bom começo. Enquanto os dois novatos se preparam para lutar entre si, Hannah diz a eles para sorrirem para a câmera. Antes do início da luta, Hago acorda do cochilo. Ele ressalta que Reiji tem encarado Gyro desde que chegou aqui. Gyro chama Sheba e ele se pergunta como Reiji consegue usar uma espada em sua luta. Sheba explica que Reiji vem de uma longa linhagem de mestres espadachins, que é a família de espiões Kirihara. Ele diz que se Jaro achar que isso é injusto, ele poderá usar sua própria espada. Jiro declara que não será necessário, mas Reiji não quer que ele se contenha. Ele sabe que Gyro não tem espada, mas tem uma arma. Ele está falando sobre a recente aquisição de um Mononoke pela Gyro. Gyro diz que Hago não é uma arma, e essa luta é só entre os dois de qualquer maneira. Ele diz a Hago para ficar fora dessa luta. Então Hago volta para a cama. Surpreendentemente,
Reiji simplesmente deixa cair a espada e Jiro se pergunta o que ele está fazendo. Reiji explica que está dando uma desvantagem a Jiro. Ele quer evitar que essa luta seja totalmente monótona, então está dificultando as coisas para si mesmo. Ele diz que Jiro pode atacar quando quiser e ele nem se vira. Ele declara que vai até fechar os olhos, e Jiro fica muito irritado. Ele percebe que esses 4 olhos estão zombando dele, então ele vai gostar muito de lhe ensinar uma lição. Ele fica em posição de luta, enquanto se prepara para enxugar o sorriso malicioso de Heiji. Ele jura tirar os óculos idiotas do rosto passível de soco. Ele ataca Heiji e Hana fica realmente impressionada. Ela pode dizer que Jiro está atacando no ar, então seus passos não revelam sua posição. Infelizmente para Jiro, Shiba sabe que isso não vai funcionar. Ele pensa em como apenas espadachins de segunda categoria recorrem à visão e ao som. Os melhores, como Heiji, usam algo como um sexto sentido. Heiji demonstra isso ao sentir a aproximação de Jiro e contra-atacar o ataque de nosso herói. Shiba explica que a consciência de Heiji é de 360 graus e ele não tem ponto cego. Jiro sofreu muitos danos, então as meninas esperam que ele esteja bem. Heiji diz que Shiba deveria parar a luta porque Jiro pode perder a vida se eles continuarem. Ele continua falando besteira, mas Shiba ressalta que Gairo já está de pé. Gairo explica que só levou um arranhão e declara que está apenas se aquecendo. Ele explica que seu avô o incutiu no bom senso desde que ele era criança. Comparado a isso, a luta de espadas de Heiji não é nada. Heiji fica insultado ao apontar que a escola de luta com espadas Kirihara não é uma piada. Ele diz que é a arte pura de tirar vidas. É o auge de séculos de sacrifício, refinado e polido em sangue e somente em sangue. Jiro acabou de chamar isso de piada, e isso é punível com a perda de sua vida. Jiro fica muito animado porque gostaria de ver Heiji tentar. Shiba manda Hana ter certeza de que ela está gravando porque essa será a melhor parte da luta. Jaro ataca porque ela o chama de idiota porque ele está apenas pedindo para ser nocauteado. Heiji fica atordoado quando sua espada se quebra em pedaços. Ele percebe que Jiro estava mirando em sua lâmina o tempo todo, mas é tarde demais. Jiro dá um soco poderoso e todos ficam realmente impressionados. Heiji percebe que Jiro descobriu sua distância de ataque no momento em que brandiu sua espada. No entanto, ele ainda não consegue entender como foi capaz de quebrar uma espada de madeira tão facilmente. Ele se pergunta se Jiro cronometrou seu soco e seu golpe para se encontrarem exatamente no momento certo. Mas isso não faz nenhum sentido. Mesmo que Jiro pudesse fazer isso, seria impossível fazer um contra-ataque logo depois, como Jiro fez. A única resposta real é que ele deve ter previsto seu ataque. Antes mesmo de entrarem em conflito, Jiro mapeou toda a sequência. Jiro aponta casualmente que cada um deles agora tem um golpe. Além disso, Heiji não tem mais muleta, então Jiro se pergunta se ele realmente quer continuar. Ele se oferece para lhe dar uma caixa de suco se ele ganhar, mas isso irrita Heiji. Heiji está cansado de sua atitude infantil e declara que isso é apenas o começo. Jiro está animado para mais lutas, então eles atacam um ao outro novamente. Kishi observa e se pergunta se isso realmente vai convencer os superiores. Shiba imagina que esta luta irá pelo menos mostrar sua dureza e tenacidade. Os caras trocam golpes e Kishi se pergunta se resistência e tenacidade são realmente o que importa aos superiores. Hana está realmente gostando da luta, porque esses são 2 jovens deixando o punho falar. Muito tempo depois, Heiji recupera a consciência e Jiro se pergunta se ele está bem. Heiji percebe que todos foram embora, então Gairo explica que eles podem ter voltado para dentro. Ele não tem certeza porque acabou de acordar também. Heiji determina que a luta deles deve ter sido um empate, mas ele percebe que Gairo acordou primeiro, o que significa que ele venceu. Jairo dá a ele a caixa de suco que prometeu, e Heiji se pergunta se seu cérebro está com defeito. Ele não entende por que Gairo está dando isso a ele, então Jairo o chama de idiota. Ele explica que se empolgou. Ele percebeu durante a luta que se Heiji quisesse, ele poderia ter acabado com sua vida com aquele primeiro golpe. Além disso, seu truque só funcionou contra o segundo ataque de Heiji porque ele tinha uma espada de madeira. Jiro admite a derrota desta vez e parabeniza Heiji. Heiji admite que pode estar errado sobre Gairo ser infantil, mas então abre a bebida.
Ele se espalha por todo o seu rosto. E Gyro não poderia estar mais feliz porque sua pegadinha funcionou. Ele explica que sacudiu a lata até a morte enquanto Reiji estava desmaiado. Ele diz a Reiji que é isso que ele ganha por pensar que é tão gentil. Reiji joga a lata nele e eles continuam a brigar. Lá dentro, Hana se pergunta se essa luta realmente convencerá os superiores. Shiba diz a ela para não se preocupar porque isso nunca foi feito para convencer ninguém de nada. Ele explica que o verdadeiro teste acontece amanhã, em campo, quando aprenderem a real capacidade de trabalho em equipe. Hana não consegue acreditar que ele já os está enviando em missão, porque ela acha que é muito cedo. Shiba ressalta que não há experiência melhor do que a vida real. Hana se pergunta o que eles farão porque os superiores não lhes enviaram uma nova missão. Shiba simplesmente diz que eles mesmos descobrirão. Ele já tem um em mente e, se der certo, isso poderá revelar a identidade de seu verdadeiro inimigo. É uma missão importante que só eles podem cumprir. No dia seguinte, vemos que nossos heróis estão todos preparados para a missão. Shiba diz a Jaro para apertar e segurar o botão em seu pulso, e Jaro fica surpreso quando ele troca de roupa. Shiba explica que o botão ativa o modo de camuflagem quântica. Disfarça-os com trajes civis personalizados. Se eles tocarem 2 vezes no mesmo botão, o modo furtivo será ativado. Isso faz com que pareçam semi-transparentes entre si e completamente invisíveis para todos os outros. A desvantagem é que o modo camuflagem reduz drasticamente a eficiência do seu equipamento de espionagem. É hora de ir. Então Shiba dá as boas-vindas aos rapazes na missão inaugural do Black Torch. Eles vão a um santuário e todos fazem uma oração. Nosso herói não pode deixar de se perguntar o que isso tem a ver com a missão. Shiba diz que primeiro eles precisam se purificar de todos os espíritos malévolos. Cash tem certeza de que deve estar brincando, e Reiji adivinha o que realmente está acontecendo. Ele determina que o santuário deve ser uma das diversas instalações da agência. Shiba está muito impressionado porque Reiji está certo. Eles vão para o escritório do santuário e Jiro percebe um cara misterioso no caminho. Shiba fala com um agente estacionado no santuário, mas o agente fica chateado. Shiba não marcou hora e eles estão ocupados com outra coisa. O time secundário já está aqui, e times com reservas duplas são um grande problema. Jairo está confuso. Então Kishi explica que SOD-1 é a abreviatura de Divisão de Operações Especiais 1. O Bureau of Espionage é chefiado pelo diretor responsável pelos chefes e suas diversas divisões. A primeira divisão é a nata da cultura, então eles têm mais agentes e mais poder. Redi diz que isso significa que eles são exatamente o oposto da segunda divisão. Jess então o agente os deixa entrar, mas diz que ele só tem 15 minutos. Nossos heróis se perguntam o que estão fazendo aqui. Então Shiba explica que o que eles procuram está lá embaixo. Eles descem uma escada escondida e Jairo a compara a uma fortaleza ninja secreta. Quando eles chegam a um cofre, Kishi fica chocado ao perceber onde eles estão. Shiba explica que logo à frente está o chamado Santuário do Sétimo Teto. Tudo o que eles estão enfrentando agora pode ser rastreado até este mesmo local. Ele revela que este também é o lugar onde Hago foi selado. Shiba explica que é feito inteiramente de obsidiana da morte. A obsidiana da morte é um tipo de rocha rara que subjuga a energia espectral. Existem outros santuários no teto feitos da mesma coisa, mas nenhum deles é tão grande. É hora de começar. Então Shiba explica o que está acontecendo. Eles estarão investigando para tentar descobrir quem tirou Hago desta instalação. Ele diz que ele e Kishi questionarão possíveis testemunhas do lado de fora. Reiji e Jiro ficarão aqui para ver o que podem aprender sobre o que aconteceu naquele dia com o próprio Hago. Reiji diz que preferiria trabalhar com Kishi, mas Shiba simplesmente o ignora. Lá fora, Kishi se pergunta se não há problema em deixar os dois caras juntos. Shiba diz que acha que as coisas serão mais fáceis se eles deixarem Jiro e Reiji resolverem as coisas sozinhos. Lá embaixo, Hago diz que olhar para essa pedra grande o deixa doente. Jiro se pergunta por que ele foi selado nessa coisa, mas Hago nem sabe. Jiro presume que é algo sobre o qual ele simplesmente não quer falar, mas Hago diz que realmente não se lembra. Ele não sabe onde estava ou o que estava fazendo antes de ser selado.
Jairo pensa que ele está mentindo, eles começam a discutir. Reiji os interrompe porque a amnésia não é tão improvável. Ele viu Mononoke, que estava há muito tempo selado, voltar perdido e ser uma sombra do que era antes. Ele explica que quando um Mononoke é selado, ele é forçado a ficar na posse de outro. O ato de posse requer sua energia completa e total, na medida em que um Mononoke é incapaz de desfazer o feitiço sozinho. Em circunstâncias normais, os Mononoke possuem e residem em seres vivos. No entanto, selá-los os força a se tornarem um objeto inanimado. Para o Mononoke, possuir tais objetos equivale à prisão eterna. Além disso, se esse objeto inanimado for uma obsidiana da morte, é como um inferno. Eles são incapazes de mover um músculo e permanecem na escuridão completa enquanto sua energia espectral diminui. Isso pode durar séculos, e mesmo um Mononoke não sai sem problemas. Reiji não sabe dizer quanto tempo Hago ficou preso, mas teve sorte de escapar apenas com amnésia. Focar no passado não vai ajudá-los, então ele pediu a Hago que contasse o que aconteceu no dia em que ele foi libertado. De volta aos outros, um guarda explica que todas as câmeras de segurança foram afetadas por alguma coisa no dia em que Hago escapou. Tudo está completamente normal, exceto por 10 minutos, quando nada pode ser visto. O sistema elétrico não apresentava anormalidades, então devia ser uma barreira espectral. 2 guardas ouviram algo naquela noite, mas nunca descobriram o que causou o som. Depois disso, Sheba admite que eles não encontraram novas pistas, mas a cena do crime está lhe dando vibrações estranhas. Abaixo, Hago explica o que lembra. Ele sentiu o frio da pedra e sentiu o cheiro do ar mofado. Então veio uma luz fraca junto com várias auras espectrais distintas. Foi quando ele viu Mononoke cercando-o, e uma estranha luz emitindo ardósia na escuridão. Havia uma imagem nele, e a pessoa disse que já fazia um tempo que não via Hago. Reiji determina que era um tablet, e a pessoa que falava através dele provavelmente era o líder. A pessoa disse a Hago que os tempos mudaram desde que ele se foi. Os Mononoke abriram caminho para sobreviver, mas o futuro ainda é incerto. Foi esse cara quem pediu a Hago que despertasse de seu sono para que ele pudesse emprestar-lhe seu poder. Ele disse que sua esperança era recuperar a dignidade deles como Mononoke. Ele disse que quer mostrar seu poder Mononoke para todos os humanos patéticos. Mais do que isso, ele quer mostrar isso ao Bureau of Espionage, que é seu inimigo mortal. Hago explica que disse a eles para se perderem. Assim que eles desapareceram, ele aproveitou a oportunidade e fugiu. Reiji não consegue acreditar. Então Hago diz que ele é igual ao resto das pessoas que subestimam seu poder. Jaro está desapontado porque eles estão de volta à estaca zero, mas Reiji ressalta que eles realmente aprenderam 3 informações importantes. Primeiro, aprenderam que o grupo que libertou Hago sabe quebrar o selo. Em segundo lugar, o cara no tablet devia conhecer Hago antes de ser selado. Terceiro, aprenderam que o inimigo tem um objetivo muito claro. Eles querem se vingar da humanidade e do Bureau of Espionage. Jesta e Jiro fazem uma pausa porque ele não consegue entender tudo isso. Porém, ele diz que, graças a Reiji, está começando a entender algumas coisas. Ele acabou se fundindo com Hago, e o inimigo sabe como desfazer isso. Hago está com amnésia, mas agora eles sabem que o inimigo conhecia Hago muito antes de tudo isso. Jiro declara que sabe exatamente o que fazer, e que estará limpando sua própria bagunça. Tudo o que ele precisa fazer é acabar com a vida de qualquer um que cruzar seu caminho. Mesmo que eles não venham até ele irá apenas localizá-los e matá-los. Dessa forma, eles poderão contar tudo o que precisam saber e todos os seus problemas serão resolvidos. Jiro diz que seu plano é perfeito e Reiji diz que está impressionado. No entanto, por impressionado, ele na verdade quer dizer que Jiro é um completo idiota. A razão pela qual estão investigando é porque não sabem quem perseguir. Eles discutem como loucos, mas são interrompidos pelo cara misterioso que Jiro viu antes. Esse cara diz que está esperando há muito tempo e está ansioso para ver Hago. Ele deixa cair sua barra de chocolate e imediatamente aparece ao lado de nossos heróis. Os caras o atacam instantaneamente, mas ele se esquiva em uma fração de segundo. Ele chama nossos heróis de insetos e diz que não vai deixá-los estragar sua reunião especial. Hago concorda com o quão perigoso esse cara é. Então diz a Jiro para ter cuidado. Jiro aponta que esse cara é um Mononoke, então ele estava certo sobre eles aparecerem.
Ray-J admite que é um líder promissor, então diz a Gyro para se preparar para a batalha. Nossos heróis removem a camuflagem, e Hago diz que é hora de destruir as coisas. Lá fora, Kishi fica horrorizado porque a entrada onde os rapazes estão foi bloqueada. Eles estão sendo mantidos afastados por uma barreira forte. Então Shiba diz que eles foram enganados. Keishi diz com urgência que eles precisam fazer alguma coisa porque os caras correm sério perigo. Jazz então, alguém chega para se perguntar o que está acontecendo. Shiba diz que não esperava que essa pessoa os agraciasse com sua presença, e explica que ela é a chefe da Divisão de Operações Especiais 1. O nome dela é Kasumi e Shiba não consegue acreditar no que está acontecendo. Ele só queria que as coisas corressem bem, mas esta acabou sendo a primeira missão. De volta lá dentro, o cara se apresenta como Koga, o futuro senhor dos Minonoka. Para cumprir seu objetivo, ele precisará de um choque de poder, por isso declara que Hago será seu. Reiji quer obter algumas informações dele. Então ele se pergunta por que quer Hago. Koga chama esses humanos de idiotas e explica que Hago é único. Ele ressalta que os Mononoke não são tão delicados quanto os humanos. Eles são quase imortais, mas suas vidas ainda terminarão se forem cortados em pedaços. Para piorar ainda mais as coisas para eles, seu espírito espectral escurece sem sustento. Porém, Koga revela que Hago é diferente. Hago é praticamente um gerador de energia espiritual com ou sem comida. Ele tem o tipo de poder que fará de Koga um verdadeiro imortal. Koga diz que com Hago ele seria imparável e finalmente se tornaria o auge de Mononoke. Jiro está pronto para lutar contra esse cara, mas Reiji diz a ele para ter cuidado porque eles não sabem quem o está apoiando. Reiji fica atordoado quando Koga se move em alta velocidade para acertar uma joelhada no peito dele. Koga diz que Reiji não vale nada para ele, então ele o expulsa. Ele então derruba Jiro e o chama de chato. Ele diz que Jiro é simplesmente a lata de lixo de Hago e que ele precisa ficar quieto. Hago está preocupado com nosso herói, mas Kago diz que os dois poderão finalmente conversar em paz. Ele promete libertar Hago do controle de Jiro, para que os dois possam ser uma única força. Koga declara que eles serão imbatíveis e se tornarão os governantes de Mononoke. Hago o interrompe para ressaltar que ele não se importa com nada disso. Ele não é propriedade de ninguém e diz a Koga para tentar se tornar rei sozinho. Koga fica furioso ao apontar que está tentando fazer isso pelos dois. Só então, Gyro diz que ele é chato e segura a perna de Koga. Ele diz a ele para parar de reclamar e então chama Reiji para atacar. Reiji consegue causar alguns danos com um ataque especial e Gyro fica impressionado. Ele se pergunta o que era aquilo. Então Reiji explica que era uma espécie de supernova fatiadora. É um ataque poderoso, mas Reiji está preocupado porque deveria cortar Koga em dois. É claro que Koga é perigoso e eles não têm muito tempo. A equipe vai demorar muito para chegar aqui, então Reiji diz que está contando com Jiro. Koga diz para ele calar a boca repetidas vezes e ele diz que é por isso que odeia os humanos. Os humanos são fracos, mas pensam que são durões só porque superam Mononoke em número. A raiva cresce dentro dele, e ele declara que a brincadeira acabou. Ele diz que vai acabar com a vida de Reiji, mas Jiro viverá. Ele removerá todos os membros de Jiro, para que possa usá-lo para carregar Hago. Antes disso, ele diz que os fará entender que Mononoke reina supremo. Koga então usa seu sangue para criar sua espada gigante. Do lado de fora, o número 2 de Kasumi, chamado Takeda, analisa o selo da entrada. É muito forte, então vai demorar um pouco para quebrá-lo. Keishi está realmente preocupada com os rapazes, então ela gostaria de ajudar. Takeda dá a ela uma estaca e diz para ela plantar no local exato. Enquanto isso, Kasumi acusa Shiba de usá-los como apoio. Shi presume que Shiba só veio aqui porque sabia que ela também estaria aqui. Shiba não pode negar enquanto explica que é a primeira missão de seu novato. Ele diz que não seria um bom líder se não se preparasse para o pior. Ela ressalta que ele parece bastante relaxado nessa situação, então explica que confia em sua equipe e nela. Lá embaixo, Koga desencadeia seu primeiro ataque e separa Jiren Reiji. Koga caça Reiji e imediatamente destrói sua espada. Seu próximo ataque esmaga as entranhas de Reiji e Koga se prepara para acabar com sua vida. Jiro surge do nada para detê-lo, mas Koga bloqueia facilmente seu ataque.
Koga fica irritado ao ver que isso é o melhor que Jiro pode fazer. Ele ressalta que Jiro tem todo o poder de Hago e está apenas desperdiçando-o. Ele deixa escapar sua frustração, dando um soco no rosto de Jiro e fazendo-o voar. Koga sente pena de Hago porque seu poder está sendo desperdiçado em um humano fraco. Ele promete arrancá-lo de Jiro, mas Jiro diz para ele calar a boca. Ele já ouviu o suficiente e ressalta que não são coisas para serem usadas. Ele está cansado de ouvir falar de humanos e Mononoke porque não se importa com rótulos. Jiro se pergunta se Hago concorda com ele, e o gato concorda relutantemente. Ele ressalta que Jiro está sempre falando bobagens, mas desta vez ele acertou em cheio. Koga o irrita mais do que ninguém, então ele e Jiro combinam forças. Eles fortalecem o soco de Jiro, e Jiro desencadeia um ataque poderoso. Reiji fica atordoado porque sua energia combinada causa muitos danos. Infelizmente, Koga é um maníaco e ri na cara deles. Na verdade, ele está muito animado porque esse era o tipo de poder que ele queria ver. Ele quer Hago mais do que nunca, então se prepara para atacar novamente. Só então, todos ouvem algo, e Koga percebe que alguém quebrou sua barreira. Ele também está ficando sem comida, então não será capaz de enfrentar muitos inimigos. Ele determina que terá que sair. Então abre um portal. Jiro se pergunta se ele está fugindo, mas Koga diz que ele está voltando para casa. Ele explica que se fosse forçado a acabar com a vida de Jiro agora, não seria capaz de pegar Hago. Koga diz que vai deixar Jaro viver mais um pouco, mas da próxima vez ele removerá todos os seus membros. Ele promete tornar Hago seu e diz a Jaro para esperar para ver. Ele se pergunta qual é o nome de Jaro, e Jaro não consegue acreditar que só está perguntando agora. Jaro dá seu nome completo e Koga não consegue acreditar. Seu sobrenome é Azuma, o que significa que Jaro é filho de um certo cara que ele conhece. Jaro se pergunta o que ele quis dizer, mas Koga não dá nenhuma resposta. Ele simplesmente sai sem dizer uma palavra e os outros finalmente chegam. Do lado de fora, Kasumi ressalta que muitos danos foram causados por causa de Shiba e sua equipe. Shiba está pronto para aceitar quaisquer consequências, mas diz que seus novatos merecem alguns elogios. Jiro e Reiji realmente se defenderam contra um Mononoke seriamente poderoso. Kasumi não está nem aí ao sair, mas na mente de Shiba, os novatos recebem nota de aprovação. Reiji então diz a Shiba que ele está bem, mas sabe que sua vida teria acabado se ele não estivesse usando este uniforme. Shiba diz a ele para não ser duro consigo mesmo, mas Reiji não consegue evitar. Ele estava completamente desesperado contra Koga, então declara que deveria se tornar mais forte. Kishi também pensa em como ela foi inútil porque não conseguiu nem quebrar a barreira. Enquanto isso, Jaro não consegue deixar de pensar em como Koga conheceu seu pai. Seu avô é o único pai que ele conheceu e Naki sempre foi sua única mãe. Ele diz que eles são sua verdadeira família e sempre foi assim. Jiro quer algumas respostas, então ele diz que concorda formalmente em se juntar à equipe. Jiro aponta que ele já estava, mas Jiro quer dizer que ele realmente sente que quer estar aqui. Shiba fica feliz em ouvir isso porque é muito importante. Ele diz que eles terão que trabalhar em equipe, mas também são todos diferentes. Ele explica que cada um deles tem suas próprias motivações e devem adotá-las. Mais tarde, após ser repreendido pelos superiores, Shiba diz que é hora de uma nova missão. Hoje eles vão treinar, e Shiba avisa que trouxe um convidado especial. Só então, uma garota ri como uma maníaca e atrapalha sua entrada ao cair no chão. Shiba diz que o nome dela é Fuyu e ela é uma Mononoke. Normalmente, a agência caça Mononoke para eliminá-los, mas eles colaboram com os amigáveis. Fuyu nota um Hago lendário e diz que ele é um animal de estimação fofo. Hago briga com ela chamando-a de minúscula, então ela o chama de vira-lata sujo. Depois de discutirem, Shiba diz que é hora do treinamento de supressão de forças sobrenaturais. Jiro não tem ideia do que isso significa, então Shiba explica. Ele diz que é mais seguro treinar em um ambiente controlado antes de ter que enfrentar a realidade no mundo real. Ele revela que Fuyu é capaz de usar hipnose e alucinações, então ela criará um ambiente para eles treinarem. Shiba diz a ela para começar, então ela usa sua habilidade em nossos heróis. Enquanto eles são cobertos por seu feitiço, Shiba diz que seu objetivo é simples:
Tudo o que eles terão que fazer é se libertar e retornar em segurança. Hana se pergunta se eles realmente ficarão bem porque Shiba não lhes contou nada sobre o feitiço. Shiba simplesmente ressalta que quanto mais realista for o treinamento, mais eficaz ele será. Lá dentro, Heiji percebe que este feitiço envolve o alvo em uma espécie de ilusão. Ele procura uma saída, mas se assusta ao ver um lugar de seu passado. Ele começa a tremer quando seu irmão surge segurando uma certa espada. Heiji deve se lembrar de que isso é uma ilusão, e diz a si mesmo para não cair nessa. Seu irmão se pergunta se Heiji ficou mais forte e imediatamente o ataca. Eles se enfrentam novamente e o irmão de Heiji diz a ele que será necessário mais do que aquela espada para acabar com sua vida. Enquanto isso, Kishi observa seu eu mais jovem e sua mãe regando algumas plantas. Sua mãe se pergunta se ela quer se tornar uma fitoterapeuta, mas Kishi diz que prefere se tornar uma espiã como sua mãe e seu pai. Kishi explica que naquela época, ela pensava que os mocinhos sempre venciam os maus. Foi quando sua mãe foi chamada para trabalhar. Ela prometeu que voltaria em breve, mas foi a última vez que Kishi viu sua mãe. Seu funeral foi um borrão para Kishi, e demorou um pouco para que o falecimento de sua mãe realmente fosse percebido. Foi quando Kishi começou a correr mais rápido e a se tornar mais forte para que ela pudesse se tornar uma agente. Ela estava obcecada porque quanto mais corria, mais próxima se sentia da mãe. Um dia, seu pai mandou uma empregada levá-la a algum lugar. Ela foi levada para baixo de uma das instalações de pesquisa da agência. Kishi ficou horrorizado quando a empregada lhe mostrou sua mãe. A empregada explicou que não era uma estátua e, na verdade, era ela. Kishi ficou paralisado de choque quando a empregada leu uma carta enviada pelo pai de Kishi. Ele se desculpou porque estava sujeito ao sigilo da agência. Ele revelou que a mãe de Kishi ainda está viva. Ela estava de serviço quando ficou presa na pedra por algum feitiço espectral. Para piorar ainda mais as coisas, eles nunca consideraram o Mononoke o responsável. Eles tentaram de tudo para libertá-la, mas nada funcionou. O pai de Kishi esperava que ela fosse capaz de perdoá-lo, mas ele também disse que o que ela escolhe fazer depende dela. Kishi agora diz a sua mãe para aguentar e ela jura salvá-la. Só então, Kishi ouve a voz de sua mãe e o chão começa a tremer. Sua mãe está apavorada porque teme que Kishi acabe como ela se ela não desistir de ser espiã. Sua forma monstruosa se liberta e Kishi fica horrorizado. Enquanto isso, Jaru corre para salvar sua vida e se pergunta o que é esse lugar. Ele e Hago estão correndo como idiotas, sem saída à vista. Além disso, algo os está perseguindo e se aproximando. Hago sabe que isso é uma ilusão, mas tem uma sensação estranha. Ele fica surpreso quando Jiro diz que tudo isso é uma dor. Ele não vê uma saída, então eles não têm outra escolha. Ele diz a Hago para se preparar porque eles terão que lutar contra essa fera. De volta a Heiji, ele revive as memórias dolorosas de sua própria infância. Ele e seu irmão gêmeo Shinji cresceram treinando juntos sob a orientação estrita de seu pai. Shinji era herdeiro da família, e seu pai sempre o elogiou por seu incrível crescimento. Heiji estava feliz por ser seu trampolim, mas Shinji insistiu que eles sempre seriam irmãos. Ele disse a Heiji que se ele errar, contaria com ele como apoio. Heiji explica que Shinji estava sempre um passo à frente dele, não importa o que fizesse. Eventualmente, ele parou de tentar se atualizar e aceitou uma vida à sombra de seu irmão. Uma noite, o pai deles anunciou que o rito da espada finalmente começaria para Shinji. Este rito é o teste final que estabelece alguém como novo chefe da família. Ele explicou que no fundo de uma caverna escondida está a preciosa lâmina de sua família, conhecida como Tempestade Infernal. Ele disse que há muito tempo, esta espada amaldiçoada foi possuída por um Mononoke. O teste final é superar o espírito dentro da lâmina e recuperar a espada. O pai deles avisou Shinji que a malícia selada dentro da lâmina fica mais forte a cada ano que passa. Ele disse a seu filho para resistir à maldição da espada com toda a sua força. Shinji estava completamente confiante, então prometeu exercitar o espírito e voltar com a lâmina. Heiji disse a seu irmão para ter cuidado, e Shinji entrou feliz na caverna. Assim como prometeu, Shinji não demorou muito, mas algo estava terrivelmente errado. Shinji parecia ter perdido a cabeça, enquanto atacava todos no grupo.
O pai deles disse a Reiji para fugir porque ele não era páreo para Shinji. Antes que ele pudesse terminar seu aviso, Shinji derrubou seu próprio pai. Reiji ficou horrorizado porque percebeu que a tempestade infernal havia atingido seu irmão. Shinji então falou e declarou que Reiji não é páreo para ele agora. Ele disse que é exatamente por isso que Reiji deve se tornar mais forte e treinar como se sua vida dependesse disso. Shinji queria que ele crescesse forte o suficiente para que um dia Reiji pudesse acabar com sua vida. Reiji percebeu que seu irmão estava chorando. Então ele se perguntou se Shinji estava realmente possuído. Shinji simplesmente foi embora, e Reiji implorou para saber por que ele estava sendo deixado para trás. Ele nunca obteve uma resposta, e seu irmão tem sido um mistério desde aquele dia. De volta à ilusão, os dois irmãos lutam entre si. O falso Shinji provoca Reiji por ainda estar fraco demais. Reiji lembra a si mesmo que isso nada mais é do que uma invenção de sua imaginação. Ele diz que lutar contra uma ilusão nunca o ajudará a entender o que seu verdadeiro irmão estava realmente pensando. É por isso que ele deve acabar com isso agora e encontrar o verdadeiro Shinji com seus próprios olhos. Reiji então se lembra da promessa que fez a Shinji. Quando Shinji disse a ele que eles sempre seriam irmãos, Reiji prometeu sempre apoiá-lo. Com sua determinação definida, Reiji elimina a ilusão e finalmente sai do feitiço. Ele admite que este foi um sonho que não esquecerá, porque o ajudou a perceber a verdade. Enquanto isso, Kishi é confrontado pela forma monstruosa de sua mãe, gritando seu nome. A fera é assustadora e Kishi faz o possível para evitar seus ataques. Eventualmente, Kishi derrota o monstro e deixa uma mensagem. Ela diz que não é mais aquela garotinha e que seria preciso mais do que uma ilusão para derrotá-la. Lá fora, ela ficou satisfeita porque Kishi e Reiji se libertaram da ilusão em menos de 10 minutos. Isso deixa apenas Jiro e Hago. Então Hana realmente espera que eles fiquem bem. Eles não parecem muito bons em lidar com esse tipo de coisa e sua situação é única. Shiba explica que a habilidade de Fuyu dá vida a inseguranças emocionais e traumas de seus sujeitos. No entanto, Jiro e Hagor são especiais, porque são duas almas diferentes que se fundem em um único corpo. Shiba não consegue deixar de se perguntar o que o feitiço de Fuyu está preparando para eles. Dentro da ilusão, nossos heróis estão sendo perseguidos por uma fera enorme e rápida. Jiro só pode se perguntar o que é essa fera e fica surpreso quando ela realmente fala. A besta diz que vai ensinar-lhes quem é, e depois os engole inteiros. Lá fora, Fuyu entra em pânico porque perdeu completamente o controle da Lotus. Ela não tem certeza, mas acredita que Hago é a causa disso. Ela diz que isso é muito ruim, porque o Lotus tem como objetivo destruir as pessoas que estão presas dentro dele. Ele usa suas próprias memórias contra eles, e Fuyu não pode intervir ou parar o feitiço. Os caras terão que sair por conta própria, ou o Lotus irá esmagá-los. De volta à ilusão, Jairo e Hago pousam em um lugar estranho que parece uma antiga vila. Jairo se pergunta se eles estão no estômago do monstro, mas Hago avista a obsidiana da morte que o aprisionou. Só então, um garoto da aldeia chamado Jerobi aparece para agradecer ao mestre Hago por mais uma colheita abundante. O passado Hago manda o garoto parar com isso, porque na verdade ele não fez nada. Jirobe aponta que Mononoke tem atacado aldeias e acabado com vidas inocentes em todos os outros lugares. Porém, nenhum deles chega perto deste lugar porque Hago protege toda a aldeia. Hago insiste que ele simplesmente gosta deste lugar, e outros Mananoke são covardes demais para se aproximarem. Jirobe diz que apenas a presença de Hago é sua graça salvadora como sua amada divindade local. Jirobe deixa Hago com alguns presentes dignos de um gato, e ele se despede. O presente Hago revela que estas são suas memórias de antes de entrar na Obsidiana da Morte. Este foi o ano de 1730, quando os humanos ainda temiam e reverenciavam Mononoke. Só então, Mononoke, conhecido como o Deus das Montanhas Sagradas, chega para cumprimentar Hago. O nome dele é Amagi, e ele chama Hago de velho amigo. O presente Hago congela porque ele definitivamente já ouviu essa mesma voz em algum lugar antes. Ele fica horrorizado ao perceber que Amagi era um cara falando através da lousa emissora de luz na escuridão. Isso significa que Amagi é o líder do grupo que libertou Hago do santuário.
A Magi explica ao velho Hago que os humanos organizaram seus esforços de caça aos Mononoke. Os governantes do Japão estão apoiando uma força secreta chamada Oniwaban, que assassina os impactos de Mononoke. Este Oniwaban é, na verdade, o mesmo grupo que mais tarde se tornou o Bureau of Espionage. Muitos amigos de Amagami já foram vítimas, então ele quer que Hago se junte à sua cruzada. Ele acredita que os humanos estão subvertendo a ordem natural e se recusa a permitir que isso aconteça. Vários de seus subordinados aparecem e ele explica o que está fazendo. Ele diz que está vagando pela terra em busca de Mononoke que esteja disposto a se rebelar. Ele quer que Hago lhes empreste seu poder, mas Hago se recusa. Todos os outros Mononoke ficam chateados e apontam que isso envolve todos eles. Hago não está nem aí ao declarar que vai apenas cuidar de si mesmo. Agami diz calmamente que entende o raciocínio de Hago, mas ressalta que isso fará de Hago seu inimigo. Ele diz que um Mononoke com o poder de Hago deve agora se juntar aos humanos ou se tornar a caça. Ele declara que entre um ok como Hago não pode ser ignorado. Então, ele dará a Hago uma segunda chance de pensar sobre isso. Ele explica que voltará amanhã para ouvir a verdadeira resposta de Hago e depois vai embora. O atual Hago admite que subestimou Oniwaban e ignorava as verdadeiras ambições de Amagami. No dia seguinte, Amagami voltou para receber a resposta de Hago e mencionou casualmente que a comida local é divina. Nossos heróis ficam horrorizados ao ver que Amagi fez algo terrível. Ele fala em saborear as iguarias da aldeia e carrega a cabeça de Jirobe. A raiva explodiu de Hago e ele se transformou em seu eu monstruoso. Ele liberou toda a força de seu poder e causou uma quantidade absurda de danos. Seu ataque vaporizou metade do corpo de Amagami junto com a área circundante. Amagi diz que não esperava menos de Hago, a estrela negra da morte. No entanto, esse poder avassalador que ele acabou de exibir é até surpreendente para ele. Apenas Amagi, Hago e o poder que suprime a obsidiana da morte conseguiram sobreviver à explosão. Amagi então admite que ele e seus camaradas devoraram até o último aldeão. No entanto, Hago apenas vaporizou seus camaradas e todas as pedras desta aldeia. Ele ressalta que os humanos culpariam Hago por tudo o que aconteceu nesta aldeia. Eles nunca mais confiarão nele e nunca o considerarão um aliado. Hago ficou arrasado porque as pessoas que o adoravam perderam a vida por causa dele. Amagi diz a Hago para acabar com sua vida aqui mesmo ou se juntar a ele para esmagar os Oniwaban. Ele ressalta que o conflito é inevitável de qualquer maneira, então diz a Hago que ele deveria ter pelo menos alguns amigos ao seu lado. Hago fica muito chateado ao pensar em Jorobe. Ele declara que está cansado de todo mundo pensar que poderia lhe dizer o que fazer. Ele decide não ficar do lado de absolutamente ninguém e cuidar de seus próprios problemas. Foi quando Hago se aproximou da obsidiana da morte. Amagi tentou dizer-lhe para não fazer algo do qual se arrependeria, mas Hago já havia tomado sua decisão. Ele se fundiu na obsidiana da morte e selou seu próprio corpo para sempre. Hago explica que foi assim que assumiu a responsabilidade ao recusar-se a aliar-se a qualquer um dos lados. Jess e Jaro interrompem porque ele não está acreditando nem um pouco nessa conversa sobre responsabilidade. Ele alivia o clima acusando Hago de apenas tentar parecer legal. Hago fica surpreso ao vê-lo sendo tão casual sobre isso, mas Jiro diz a ele para parar de surtar. Ele não pode dizer nada sobre o velho Hago, mas Hago não está mais sozinho. Ele ressalta que esta é uma escolha que esse Hago fez no mesmo dia em que se conheceram. Jairo pergunta se Hago pensou em humanos, aliados Mudanoke ou inimigos enquanto salvava sua vida. Graças às palavras de Jairo, Hago de repente percebe o quão estúpido isso é. Ele lembra que xingou e se fundiu com o pirralho. Ele percebe que nada disso importa, e eles só precisam seguir em frente juntos. Só então a besta os interrompe porque se recusa a aceitar o que Hago se tornou. Este monstro é na verdade a personificação do velho e solitário Hago que não ficou do lado de ninguém. Ele acredita que poderá retornar ao seu sono tranquilo se nossos heróis morrerem aqui. Jiro anuncia que não tem intenção de morrer, e Hago concorda plenamente com ele. Os dois combinam seu poder e preparam um ataque. Lá fora, Fuyu fica frustrada porque não consegue controlar a Lotus. Só então, ela sente o perigo
e o Lotus começa a rachar. Shiba ordena que todos se movam antes que nossos heróis saiam do feitiço com seu ataque. Todos ficam atordoados e Jiro diz que achava que eles estavam perdidos. Ele imediatamente fica irritado ao ver que eles acabaram sendo os últimos a se libertar. Shiba declara alegremente que esta sessão de treinamento foi um sucesso. No entanto, se foi ou não um grande sucesso depende do que viram. Depois que nossos heróis contam a ele o que aconteceu, Shiba determina que foi definitivamente um grande sucesso. Graças à ilusão, eles aprenderam que a Magami está no alto escalão do comando inimigo. Hana quer denunciar isso, mas Shiba diz que não será necessário. Um belo coringa acabou de cair no colo deles, então ele vai segurá-lo no momento certo. Obrigado por assistir minha recapitulação. Certifique-se de curtir o vídeo.